Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Menina linda, vem me enlouquecer. Agora que eu te conheci, não quero mais sofrer. Menina linda, vem me enlouquecer. Agora que eu te conheci. Menina linda, vem me enlouquecer. Agora que eu te conheci, não quero mais sofrer. Eu ando por aí e vejo corações despedaçados por causa de um grande amor. Eu quero nunca ser assim. Lutarei até o fim só pra ter você pra mim. Menina linda, vem me enlouquecer. Agora que eu te conheci, não quero mais sofrer. Menina linda, vem me enlouquecer. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento. E comecei o podcast com a minha própria music. Olha só que maravilha, se você quiser ouvir mais sobre essa música, procura lá youtube.com, né? Procura lá Euri Benevento, Ousadia, essa música de minha autoria. Ó, até rimou. Começando aqui o Terça Nobre e cantando junto com você. E pra você que curte o nosso programa e gosta de cantar junto comigo, é isso aí, tamo junto. E sempre agradecendo a galera que tá inscrita no canal, youtube.com/euribenevento, inscrito lá no nosso YouTube. Se você quiser, aproveita e se inscreve também. Se você ainda não é inscrito, dá um joinha, comenta lá o que você achou do episódio. Se você também não me segue nas redes sociais, @euribenevento. E também nas plataformas de áudio aí, Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, você consegue seguir. Aí se você clicar em seguir, todo episódio, toda semana chega um episódio novo pra você. Aqui no canal do YouTube também chega lá o episódio com imagens, me dê imagens, chega as imagens do Terça Nobre pra você, então tem várias maneiras de você acompanhar o Terça Nobre conversando aí sobre os temas. Se você quer saber o que aconteceu no tema da semana passada, é só você entrar lá na playlist do canal que você consegue ver qual foi o tema da semana passada. E falando em tema da semana passada, o nosso episódio número 20 da terceira temporada, um total de 74 episódios, foi Existe Responsabilidade Afetiva? É um tema, né, uma conversa que vem sendo aí muito falada nos últimos tempos, e é um assunto que o pessoal gosta de conversar, inclusive teve uma visualização bacana também nesse episódio. Então pra você que quer saber um pouquinho mais, quer conversar sobre responsabilidade afetiva, quer ouvir um pouquinho sobre responsabilidade afetiva de uma maneira mais opinativa, né, assim, opinião sobre coisas que aconteceram comigo, sobre coisas que eu já presenciei, coisas que eu vi de pessoas também. E aí a gente bateu um papo sobre isso, né, sobre a responsabilidade afetiva, perguntando se existe responsabilidade afetiva. Você que tá ouvindo aí, você acha que existe? Tem também, né, o tio Chicória falando sobre as coisas que ele gosta. O Chicória é sempre peculiar. Falamos também sobre as redes sociais, né, de coisas boas e coisas ruins que a rede social traz, né. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas é que o grande mal dessa nossa geração é a rede social. Então, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, então tudo que é demais a gente tem que tomar cuidado, tudo que é demais acaba sendo, acaba fazendo mal, acaba sendo perigoso, então a gente precisa ver o que a gente realmente pode tirar de proveitoso da rede social, o que a gente tem que deixar pra lá, as comparações, as coisas que a gente sabe que não adianta a gente querer ficar com aquilo na cabeça, porque só vai trazer tristeza, só traz raiva, traz coisa que deixa a gente mal. Então, pra que a gente vai ficar cultivando isso? A gente conversou um pouquinho sobre isso no episódio passado, se você não acompanhou. Então, de novo, os caminhos. Em youtube.com/euribenevento, Euri com Y, aí você consegue lá na playlist podcast, tem todos os episódios. Se você quiser ouvir, tem no Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, é só você pesquisar lá Euri Benevento ou então Terça Nobre. No Spotify também você consegue ouvir enquanto você faz aquela caminhadinha matinal, ou aquela caminhadinha noturna, ou aquela caminhadinha da tarde, vários tipos de caminhadinha, aquela lavada de louça, aquela arrumada de casa. O tio Chico já tá querendo chegar, mas é isso, você que tá fazendo outras atividades e acompanhando o Terça Nobre tem várias maneiras, né? Agradecendo o pessoal que comenta e curte também lá no YouTube. A minha amiga Rafa Paiva comentou lá no nosso episódio da semana passada, comentou no YouTube realidade, falando que esse episódio é a realidade mesmo. Aquela realidade das pessoas que fazem no WhatsApp, né? Que deixa você um mês no vácuo, você manda mensagem, demora um mês pra responder. Então, não é só comigo que aconteceu isso. Várias pessoas também me relataram isso, de que já ficaram bastante tempo no vácuo no WhatsApp. Agradecer também o comentário lá do Pássaros Cotia, que comentou
episódio show, brigadão. Então é isso aí, gente, pra você que tá ouvindo o episódio, você que tá gostando, se você quiser pode comentar no YouTube também, fazer sua pergunta pro tio Chicória, falar sobre o tema, sugerir tema, fiquem sempre à vontade pra participar do Terça Nobre, é a nossa casa, é o Terça Nobre. E assim, bruscamente a gente muda de trilha pra quê? Pra falar sobre o giro do botão aleatório do Terça Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de falar do nosso tema de hoje. É disso que dá umas loucuras, né? A trilha, ela proporciona isso, né? O nosso tema de hoje, que nem eu falei, toda semana a gente tenta deixar um gancho aí pra poder puxar o próximo tema e vem dando certo isso, a galera gosta. Esses últimos episódios, né, do Terça Nobre veio pra um lado mais aquela conversação do pessoal, acaba sendo uma terapia também, uma coisa lá do pessoal, vida, mas a gente também aproveita o dia a dia, né, dos amigos, das pessoas que ouvem o podcast e comentam sobre isso, então uma coisa vai puxando a outra e vai virando esse grande bolo que é o Terça Nobre, né? Então, existem planos para episódios também com formatos diferentes, assim como eu já fiz também falando de música, falando de filme, então falando de livro. Virão episódios assim também, mas agora a gente tá nesse lado mais conversação. E o tema de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente conversa também. Eu já falei bastante aqui no nosso podcast, mas hoje a gente vai falar mais a fundo sobre isso também, sobre a individualidade, né? A sociedade se tornou muito individualista, então o programa de hoje é sobre como as pessoas estão tão individualistas atualmente. Porque assim, a gente fala, né, sobre essa questão da responsabilidade afetiva, ela passa por isso também, ela passa por essa questão, assim, de você se preocupar com o outro. A gente escuta muito aquela palavra empatia, né? Tudo, empatia, empatia. O que significa empatia? Tem gente que usa muito a palavra empatia, mas não sabe exatamente o que significa. Ou então, assim, aquela empatia só quando lhe convém, né? Porque que nem em tempos de pandemia que vivemos, né? Toda essa loucura de, não vou por causa da pandemia, não vou fazer isso por causa da pandemia. Muitas vezes, eu já falei aqui no programa também, muitas vezes a pandemia veio a calhar, né? Porque são pessoas, assim, que não tinham vontade de sair, não tinham vontade de fazer nada, mas tinha obrigação de ir pra tais lugares, obrigação de ver pessoas, e aí a pandemia ela veio assim como uma luva pra essas pessoas que não gostavam de sair, que não estavam afim, e aí sempre colocando a culpa na pandemia, aniversários que não foi, natais e por aí vai. Então tudo é culpa da pandemia. E hoje em dia a galera já não consegue colocar tanto a culpa na pandemia, porque, né, as coisas evoluíram, né, e se Deus quiser vai melhorar 100%, mas assim, muita gente tava usando a pandemia como desculpa, e aí passa por isso também, de repente você pensar em outras pessoas. E aí, essa empatia quando lhe convém, beleza, tadinho, só quando lhe convém, né, beleza, se fosse eu faria isso, que tem muita essa questão também, as pessoas gostam de sempre achar que se fosse ela, faria tal coisa, beleza, mas não é você. E quando você tá vivendo aquele problema, talvez você não tenha a mesma visão que você tem hoje. Porque assim, quando a gente tá vendo as pessoas com um problema de fora, né? A gente vê de fora é mais fácil, porque você não tá sentindo na pele aquilo que a pessoa tá sentindo. Então, você tem muito mais discernimento pra tomar uma decisão, pra entender aquela situação, falar, poxa, seria tão mais simples se essa pessoa fizesse aquilo, mas como que a pessoa vai enxergar isso, né? Às vezes a pessoa tá numa situação que deixa a pessoa cega, que deixa a pessoa de um jeito assim tão difícil de entender, que não consegue assim enxergar o óbvio. E como que você vai fazer isso, né? Então, tem gente que não consegue enxergar o óbvio. Por quê? Porque tá dentro do problema. Quem tá fora do problema, de repente, consegue enxergar melhor. Então, é muito fácil pra gente pegar e falar isso. Se fosse eu faria tal coisa. Se eu tivesse no lugar dessa pessoa. Mas, primeiro, você não tá. E segundo, você não tá realmente se colocando no lugar da pessoa. Você tá só imaginando, mas você não tem noção exatamente do que se passa. E isso é pra maioria das pessoas. Então, existe muito, assim, uma falsa empatia. Existe um falso otimismo, né? Às vezes esse excesso de otimismo exagerado, muito pra cima e tal. Nossa, minha vida é muito perfeita. Cara, pra quê?
primeiro, pra quê? Que nem eu gosto de usar muito essa frase, você quer provar o que pra quem, né? Então, por quê? Eu vou contar rapidinho a história dessa frase. Eu lembro da época que o meu amigo Jaime estudava na Unesp, aí tinha um amigo nosso também, o Gabriel, gente boa pra caramba e tal, e aí eles estavam contando as histórias da Unesp pra mim, e uma das histórias tinha lá um cara que eles falaram essa frase, quer provar o que pra quem? E eu gosto de usar essa frase, então pedindo emprestado para os amigos, é isso, quer provar o que pra quem? Então, a gente fica sempre nessa coisa assim de tipo, que lindo, vamos mais pra cima, que nem agora tem uma galera assim que tá no Instagram e do nada virou pessoa motivacional. Não, vamos motivar todo mundo e não sei o quê. Mas a vida da pessoa não é aquilo assim que ela tá passando. Sabe, o falso otimismo, o exagero o exagero no vamos pra cima, vamos ser otimista, às vezes ele até faz mal. Então assim, claro, é muito importante, é bom a gente ser otimista, mas a gente precisa ter, assim, objetivo, né, ter noção, né, do que tá acontecendo, né, porque, assim, só o otimismo pelo otimismo, sabe, aquela coisa, pra sempre, tá indo pra onde, né, vai do nada pra lugar nenhum, não, eu quero motivar as pessoas, tal, mas por que você tá fazendo isso? Qual que é o real sentido disso? Porque, assim, tem gente que quer se comparar com pessoas que têm mais seguidores, quer se comparar com pessoas que têm uma certa fama, e aí quer seguir a mesma linha, sabe? Mas isso não é engajamento. Na verdade, assim, você tá pensando que é engajamento, mas na verdade não é. E muitas vezes essa galera que faz isso e ganha dinheiro pra isso, eles têm um direcionamento. Aí tem alguém que pega e fala, não, vou fazer também e vai ser assim. Então, qual que é o planejamento disso? Qual que é a ideia disso? Você vai chegar aonde com esse formato de motivação, né? Então, tem certas coisas que a gente precisa entender o que significa e quem a gente vai tocar. Às vezes não vai tocar ninguém e fica com aquele pensamento achando que tá, nossa, muito legal. E às vezes não tá. Então, por isso que eu tenho essa questão assim, do medo, do receio, do otimismo exagerado. Porque assim, às vezes a gente tá numa situação que a gente precisa passar por uma reflexão, a gente tá chateado, tá triste, e aí a gente precisa entender o porquê que a gente tá assim, pra depois a gente sair daquilo, dar um próximo passo. Até já falei aqui, falo de novo sobre aquele filme Divertidamente, que é até legal, quem nunca assistiu, vale a pena assistir. É uma animação tal, que aí se passa dentro da cabeça de uma menininha e mostra os sentimentos que ela tem, né? A raiva, a alegria, a felicidade e tal. E aí, em alguns momentos, a tristeza tá lá e a tristeza acha que ela não presta pra nada e todo mundo desfaz da tristeza. E aí, em um momento assim, eles mostram que pra pessoa ficar feliz, ela também precisa passar por um momento de tristeza. Então, às vezes, a tristeza vem pra te fazer refletir e você ficar feliz. Então, assim, tem um processo. Então, a tristeza, ela existe pra felicidade também poder existir. Então, se a gente fosse feliz o tempo todo, ou se fosse triste o tempo todo, talvez não teria esse equilíbrio. Então, tem certas coisas que elas precisam acontecer, que nem eu já falei aqui. A dor precisa ser sentida, o luto precisa ser vivido. Então, pra todas as situações, a gente tem que tentar entender o que significa aquilo, não só pular. Por isso que eu falo, o otimismo pelo otimismo, nossa, acorda que você tá vivo, respira, vamos lá. Tá, beleza, mas peraí. O que tá acontecendo no seu dia? O que você tem pra semana? Às vezes a gente acorda numa segunda-feira, você dormiu o final de semana inteiro, mas você acorda meio ruim na segunda-feira. Por que você acordou daquele jeito? O que aconteceu? Tentar entender o porquê que eu não tô animado pra fazer as coisas, por que eu não tô animado pra ir trabalhar, por que eu não tô animado pra fazer as minhas atividades que eu preciso fazer. Então a gente tem que tentar entender isso. Não simplesmente colocar o motivacional, que é importante, repito, é importante, mas ele precisa ter direcionamento, ele precisa ter um motivo. A gente precisa entender o porquê. Então é isso que tem uma galera que faz hoje na internet, que às vezes eles fazem isso sem direcionamento. Quem tem direcionamento e tem um objetivo, tem um porquê, legal, mas tem muita gente que tá só pegando o bonde, tá pegando a ondinha e vamos também que vai dar certo, vou ter um monte de seguidores, vou ganhar dinheiro. E infelizmente tem muitos que o objetivo é esse, é ficar famoso e ganhar dinheiro, não é se preocupar com as outras pessoas. E aí entra nessa questão da individualidade, né? Porque assim, às vezes a gente conversa com as pessoas e assim, tem gente que acha que a gente é obrigado a saber tudo que tá acontecendo na vida dela porque ela postou, né? Então, por exemplo, ela postou na internet que tá trabalhando em tal lugar, que foi viajar não sei pra onde. Só que assim, às vezes eu não vi, às vezes outra pessoa não viu. Aí fala assim, nossa, você viu? Eu fui viajar não sei pra onde. Ah, não vi não. Nossa, mas eu postei, você não viu? Aí, ou então quando você pergunta pra pessoa, e aí, o que você tá fazendo da vida? Você tá trabalhando? Tá lá no meu Face, você não viu que eu postei que eu tô trabalhando em tal lugar? Então, as pessoas, elas têm, assim, essa falsa sensação de que todo mundo tá acompanhando, né? E eu digo às pessoas, mas eu também tô nesse pote. Tipo assim, às vezes é isso, a gente tem uma rede social e tem tudo lá. Tem foto de onde a gente foi, tem lugar que a gente viajou, onde a gente trabalha. Se você for ver, tem tudo. Onde trabalha, lugar que passeou, foto não sei com quem.
Mas não quer dizer que todo mundo tá vendo, apesar de você ter uma quantidade de amigos, apesar de ter a galera, mas não quer dizer que tá todo mundo vendo. Essa que é a diferença da gente que usa a rede social de maneira comum e da galera famosa. Então assim, quem é famoso, quem tá fazendo novela, quem canta, quem é famoso de alguma maneira, as pessoas elas vão procurar saber, então elas vão entrar lá e vão olhar. Agora a gente no dia a dia comum, não é todo mundo que vai entrar no nosso Face vai olhar, vai entrar no nosso Instagram e olhar, vai bater o olho e de repente ver uma coisinha ou outra ali na linha do tempo, mas não vai se ligar exatamente naquilo que você tá fazendo. Então assim, às vezes a sensação que dá é isso, que parece que tem pessoas na vida da gente que não acontece nada, né? A gente olha assim, a pessoa só existe quando a gente tá vendo a pessoa, quando a gente tá falando com a pessoa. Aí depois que a gente vai embora e não vê mais aquela pessoa, a pessoa tá em outro lugar e a gente vai demorar meses pra ver de novo, parece que a vida da pessoa parou e é só a sua continuou. Só que na verdade não, a vida da pessoa continuou, a sua também continuou. Por isso que tem aquela frase que as pessoas falam assim, só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu passo. E é verdade, realmente é só você que sabe. O seu dia a dia exato é só você. Se de repente você compartilha isso com outras pessoas também, conversando e tal. Mas na verdade assim, o sentimento que tem dentro de você é só você mesmo que vai saber. Então muita gente age assim, como se as outras pessoas tivessem paralisado a vida delas e só a sua vida tá acontecendo. Então tem muito essa questão assim, do problema, né? Às vezes as pessoas, elas olham os problemas alheios como pouco e o dela muito. Nossa, eu tenho muito problema, ela não tem tudo isso de problema. Eu tenho mais experiência que ela porque eu fiz isso. Mas tá, por que você acha que você tem mais experiência que a pessoa? O que te faz acreditar nisso? Porque às vezes tem gente que só porque tá tanto tempo fazendo alguma coisa, e aí se coloca, não, porque eu tenho muito mais experiência. E tem gente que tá 10 anos fazendo merda, e aí é 10 anos de experiência, sendo que é um péssimo funcionário, não faz nada direito, só tá ali empurrando com a barriga. Então, tipo assim, tudo é realmente experiência. Beleza, você vai aprender coisas e você vai ter exemplos do que não fazer, né? Que nem eu falo aqui no programa. Mas, sabe, nem tudo é do jeito que a gente pensa. É que nem eu tava conversando com uma amiga essa semana, e eu já falei isso aqui no podcast. Assim, aquela imagem que a gente quer passar pras pessoas, não quer dizer que as pessoas estão enxergando isso. Você tem essa sensação, não, eu tô passando uma imagem que eu sou assim. Mas será que as pessoas estão te enxergando assim? E as pessoas, elas não vão enxergar você do jeito que você quer que elas enxerguem. Elas vão enxergar você do jeito que elas enxergarem, como diz aquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica. Então a pessoa vai bater o olho e vai pensar uma coisa completamente diferente daquilo que você pensa que tá passando. E aí é onde puxa também essa parte das pessoas não olharem pro lado realmente. Então assim, só eu tenho problema, só eu passo dificuldade, só eu tô sofrendo na pandemia. Não, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus problemas, só que cada pessoa vai ter um jeito diferente de lidar. Só que a gente percebe que hoje essa questão assim das redes sociais, as coisas que as pessoas publicam, é sempre a sensação assim, as pessoas podem estar felizes, mas não mais felizes do que eu. Ou então às vezes as pessoas também podem ficar irritadas com a felicidade de outras pessoas. Então tem aquela coisa assim de falarem assim, inveja branca. Nossa, que inveja branca que eu tô de você. Aí, eu não sei, na verdade assim, a inveja ela não devia ter cor, inveja é inveja. Tipo, não tem que tentar ficar olhando o lado positivo da inveja e romantizando a inveja. Porque assim, a palavra inveja ela é forte, né? A palavra inveja é forte e as pessoas têm essa mania de querer deixar, suavizar a palavra inveja como, que inveja branca. Não é inveja branca. Você tá com inveja da pessoa. Admite que tá com inveja. E aí, assim, ou então aquele elogio desmerecendo, né? Que nem eu já falei aqui há muito tempo atrás. Fala assim, até que enfim fez tal coisa, hein? Meu, então assim, você tá elogiando, mas ao mesmo tempo você tá criticando, porque a pessoa demorou pra fazer. Então assim, você não vai elogiar de uma maneira positiva, de uma maneira legal, pra que elogiar? Então pra que ser aquela pessoa que sempre chega jogando um balde de água fria em tudo? Então a pessoa vai falar, eu já fiz. Isso eu já sei. Isso eu já fiz. Então, às vezes pode ser que a gente nem percebe isso. Então se um dia vocês estiverem conversando comigo e eu fizer isso, também pode me repreender e falar Eurice, você tá falando aquilo que você falou no podcast. Então assim, se eu estiver fazendo isso, vocês me desculpem, porque às vezes na correria mesmo a gente quer contar nossas histórias também. Eu tenho bastante história pra contar, a galera que me conhece sabe disso, eu gosto de contar minhas histórias, mas realmente eu conto as coisas que aconteceram, eu não fico inventando história. Mas de repente eu estiver atropelando vocês numa conversa, podem me falar, porque às vezes a gente fica empolgado e quer falar demais, só que todo mundo tem que falar e também tem que ouvir. Né? A gente tem que ouvir
também. Tem essa mania, assim, da gente estar conversando. Pode perceber, sempre a gente tá numa roda de amigos ou família, todo mundo falando, sempre alguém quer falar também. Se alguém começa a falar, alguém quer falar em cima, outra pessoa quer falar em cima. Sabe, as pessoas, elas têm muita ansiedade, muita pressa pra conversar. Nunca quer ouvir o que a pessoa tem 100% a dizer. Eu lembro que uma pessoa uma vez falou isso pra mim: Yuri, nossa, você não tá ouvindo, você sempre quer falar em cima. Aí eu comecei a tentar me policiar nesse sentido. Então, assim, quando eu tô conversando com alguém, eu tento prestar atenção, sabe? Ouvir o que a pessoa vai dizer. Eu lembro uma vez também que eu fiz uma dinâmica, né, pra entrar numa empresa, numa entrevista de RH e tal, e teve aquelas dinâmicas de grupo, que eu acho chato pra caramba, vamos deixar bem claro. Eu sempre falo isso, eu acho super chato, esse negócio de dinâmica de grupo, super constrangedor, mas, né, tem gente que faz. Aí, tava lá na dinâmica e tal, e aí, em um dos momentos, a pessoa que tava aplicando a dinâmica falou isso, ó: agora você vai ter que ouvir a pessoa. Eles fizeram duplas lá e agora você tem que ouvir, você não pode falar nada. Não pode falar nada mesmo, não pode interromper a pessoa nenhuma vez. Cara, como é difícil. Porque a gente não repara que a gente faz. A gente tá conversando, sempre a gente quer acrescentar o que a pessoa vai falar. Por exemplo, a pessoa tá falando: uma vez eu fui usar um chinelo, tênis, bicicleta. Você fica tentando completar o que a pessoa vai dizer. Ou então se a pessoa fala: eu fui, nossa, eu também fui. Isso aqui de praia, nossa, também saudade de praia. Então, não é nem por mal que a gente faz isso. Às vezes a gente, no automático, a gente quer completar o que a pessoa vai dizer, a gente quer falar que a gente também fez, mas tem que ter a nossa vez de falar. A gente tem que escutar e depois chegar a nossa vez de falar. E é isso que a gente percebe, que as pessoas, elas não têm paciência pra isso. E pra mim, um dos melhores exemplos, assim, de como a gente percebe a sociedade individualista é o metrô, por exemplo. Tipo assim, chega no metrô, 6 horas da tarde, na Sé. Tenta entrar no metrô de uma maneira tranquila. Você não vai conseguir. Ou você vai ser empurrado, ou você vai ter que empurrar alguém, porque você não vai conseguir entrar normal. As pessoas, elas se empurram muito. E de manhã também, né? Por exemplo, quando eu morava lá perto do metrô Patriarca, eu pegava o metrô de manhã, tinha que esperar uns 4, 5 metrô passar pra conseguir entrar, porque vinha todos lotados já de Itaquera. E mesmo assim, você tem que arrumar um cantinho ali, né? Uma pessoa que nem eu, que eu sou baixinho pra caramba, às vezes eu não conseguia ficar na altura ali daqueles puxadores que tem pra segurar. Hoje em dia tem os mais baixos, mas naquela época não tinha. Então, não conseguia nem entrar, depois não conseguia ficar segurando em lugar nenhum, ficava tentando equilibrar, aí caía em alguém, empurrava outra pessoa. Então era uma coisa super desagradável. E é o que eu costumo falar: se você pegar a pessoa, assim, 6 horas da tarde, a Sé maravilhosa, né, lotado de gente, assim, 1 milhão de pessoas, aí se você colocar a mãe da pessoa na frente da pessoa, a pessoa, pra entrar no metrô, ela vai empurrar. Não interessa quem seja. Você pode colocar o Papa na porta do metrô. Se abrir a porta na Sé, 6 horas da tarde, mas vai vir a manada. E aí você percebe isso. Tipo assim, as pessoas, elas só querem um lugar pra encostar, um lugar pra sentar e ir embora pra casa dela. Tipo assim, ela é completamente individual nesse sentido. Não pense em ninguém. A não ser, claro, que esteja ali com alguém junto indo embora, alguém do trabalho, namorado, amigo e tal. Aí beleza, mas mesmo assim, tipo assim, existe uma pequena solidariedade, não existe vou te ajudar, ó, vamos entrar aí, se vira aí, arranja um lugar pra você. Se cair, você até segura, até levanta, mas primeiro eu vou arrumar um lugar pra mim, depois eu vou ver se eu consigo arrumar um lugar pra você. Então, é muito individualista nesse sentido, aí você percebe que as pessoas, elas não estão nem aí com nada no momento desse. Elas só querem entrar e achar um lugar pra sentar. Então você vê assim a loucura que é. Eu lembro que uma vez estava tendo aquela virada cultural e tal, e aí teve a viradinha cultural, que era os shows infantis e tal. Aí teve o show da Galinha Pintadinha. Show de criança. Era pra ir criança. Aí beleza, tava lá uma galerinha criança, aí o pessoal falou: ó, gente, vamos assistir o show sentado, que se ficar todo mundo sentado, beleza, não fica ninguém na frente de ninguém. Mas não, tinha um pai super fodástico que chegou mais cedo. Não, eu cheguei mais cedo aqui, vocês deviam ter chegado mais cedo também, eu vou ficar em pé. O babaca, trouxa, ficou o tempo todo na frente do palco, em pé, na frente... Meu, era um show de criança. E as crianças, elas não têm maldade, elas só queriam ver a Galinha Pintadinha, cara. Mas não, um paizão fodão teve que fazer a gracinha dele. Então teve briga, olha isso. Teve briga, discussão, bate-boca no show da Galinha Pintadinha de graça pras crianças. E os pais idiotas brigaram por isso. Então assim, você pensa que babaquice. Não, meu filho é mais importante que o outro filho. Não, todas as crianças são iguais. E eles estavam ali pra ver um show de graça, era uma viradinha cultural pras crianças. Não tinha nada que ficar adulto brigando por isso.
Vamos assistir todo mundo sentado? Beleza, ia ficar perfeito, porque aí todo mundo ia conseguir assistir, ninguém ia ficar na frente de ninguém. Mas não, o fodão, o espertão, não, eu sou foda, eu sou um cara muito ligeirão, eu vou sentar na frente de todo mundo. Então tá vendo como as pessoas, elas têm atitudes individualistas e nem percebem. Então assim, muito essa questão do metrô mesmo. Então, por exemplo, se você andar no Brás, se você andar na Paulista, né, pra quem não é de São Paulo e não conhece esses lugares, assim, são lugares que as pessoas, elas querem simplesmente passar, não interessa se elas vão empurrar alguém, se elas vão dar uma ombrada em alguém. Imagina um dia que tá chovendo ali na Paulista, você não consegue andar. Eu falo, dá trânsito de guarda-chuva, então eu prefiro ir embora tomando chuva do que eu ficar trombando meu guarda-chuva nas pessoas. Primeiro porque eu sou baixinho, então eu vou ficar batendo guarda-chuva na face das pessoas, ou então as pessoas vêm e aí bate guarda-chuva com guarda-chuva, empurra, sabe? Ninguém tá nem aí mesmo. Então, assim, são exemplos, né, que a gente tem de sociedade individualistas. Aí a gente percebe, assim, tem gente que escuta o podcast e não é de São Paulo, de repente não conhece aqui, mas com certeza conhece alguma cidade grande, conhece metrópoles, e aí vê que essas cidades que são metrópoles, elas são assim, são pessoas que não tem ninguém nem aí com ninguém sabe o nome do vizinho, não conhece, não sabe por que mora ali, não sabe de onde veio, simplesmente vive aquela vida assim completamente individual. Aí tem, não, mas eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com meus amigos. Tá, tudo bem, mas na maioria das vezes age de maneira individual. Lógico, né? A gente tem essa, assim, até entende, porque todo mundo fala assim, mas você nasceu sozinho, vai morrer sozinho, você não é grudado com ninguém, aprende a se virar. Tudo bem, em algumas partes, tudo bem, concordo. Só que assim, as pessoas, elas não se preocupam com as outras, em vários outros sentidos, que nem eu tô falando aqui. Então, assim, essa questão assim da empatia, me coloca no lugar da pessoa, não se coloca nada. Não se coloca nada, porque assim, a gente percebe, né, que tem muita gente que gosta de falar, que faz caridade e tal, que pega junto uma galera assim, não, vamos dar sopa não sei pra quem. Aí leva um monte de sopa lá e doa sopa e fica tirando um monte de foto. Sabe, esse que é o problema, porque assim, fica mostrando pros outros que, eu ajudei, tô dando sopa aqui pra todo mundo aqui. Sabe, qual que é a necessidade de postar essa foto? Por exemplo, se você tem ali uma galera, uma ONG que ajuda, nós somos uma ONG que junta dinheiro, compra comida e vai levar sopa pros moradores de rua e cobertores na época do frio, beleza. Então a nossa ONG é tal, o endereço é tal, e aí se você quiser ajudar, a conta é essa daqui. Então eu só concordo na divulgação quando é isso, porque assim, a divulgação é o que? Nós estamos ajudando todo mundo que tá precisando, se você puder ajudar também, a conta é essa, o endereço é esse, tá aqui, transparência, pode vir aqui, pode conhecer tudo que quiser conhecer, beleza. Agora, tipo assim, quando a pessoa vai no particular, no Face particular, no Instagram particular, e fica postando isso, sabe, qual que é o sentido? Não, de mostrar assim, nossa, eu sou muito legal, eu sou muito super-herói, eu ajudo as pessoas. Aí, na convivência com a família, trata mal, briga com os familiares, xinga todo mundo de palavrão, não respeita os próprios familiares, não respeita os amigos. Então, assim, o que adianta? Qual que é, tipo assim, qual que é o objetivo disso? Então, você mostrar para as pessoas que você é bom, que você ajuda, mas nas pessoas que te conhecem de verdade, no seu dia a dia, você é ruim com essas pessoas. Você trata essas pessoas mal. Então, assim, qual que é o objetivo disso? Aí tem gente que usa aquela frase, né? Vou fazer uma pra Deus ver. Se é que existe lá uma conta que Deus vai anotando tudo de bom e tudo de ruim que você fez, então aí você acha que Deus não vai olhar e vai falar assim, nossa, isso aí que você tá fazendo é uma merda. Você tá tratando seus amigos ruim, tá tratando sua família ruim, e aí você acha que se você der sopinha pra morador de rua, você vai pro céu direto. Aí você... Sim, primeiro que eu acho, né, muito difícil que exista essa conta, porque são muitas pessoas. E segundo, tipo assim, é isso, as pessoas, elas não querem ajudar, elas na verdade elas querem se promover, elas querem mostrar. Então não faz sentido nenhum essa ajuda televisionada, né? Então não faz sentido. Isso também é individualismo, porque assim, você tá pensando em você tá pensando em postar uma foto ajudando para as pessoas te acharem legal, para as pessoas te acharem bom, para as pessoas te acharem super-herói. Isso é individualismo, você não tá pensando nas pessoas que estão passando fome, você tá pensando em deixar a sua imagem legal. E aquela pessoa que tá lá passando fome, é só chegar, dar comida e ir embora, nunca parou para trocar uma ideia, entender por que a pessoa tá ali, saber o que a pessoa pensa da vida, se ela vai ficar pro resto da vida assim, ou se ela pensa em sair disso, se tá em depressão, se tá doente, se tem família. Então, são coisas que muita gente nunca fez, nunca parou pra conversar, nunca parou pra escutar 5 minutos. Então, assim, quando você tá em bando e tirando foto, não, vamos ajudar, tal. Beleza, aí é tudo lindo, maravilhoso. Mas aí quando tem lá uma pessoa pedindo alguma coisa pra você, ou querendo conversar, falar alguma coisa, você vai passar reto, vai ignorar, vai fingir que não existe, que é o que a maioria das pessoas fazem, que nem eu falo a questão do invisível, né? Tem muita gente que
que simplesmente anda na rua assim como se tudo fosse invisível. Nada importa. Então, a gente percebe que cada vez mais a sociedade caminha pra isso. Então, o que eu tô falando, você não conhece o vizinho que mora do lado da sua casa, assim, do lado do seu apartamento. Às vezes a gente não presta atenção ali no cobrador nem no motorista do ônibus, você simplesmente entra e já vai sentar no seu lugar. Então, assim, o dia a dia, ele passa praticamente de maneira automática pra quem vive em cidade grande, mas até em outras cidades também. Quando você entra no modo automático da vida, você para de prestar atenção em muita coisa. E aí quando você percebe, já passou um tempo e você não prestou atenção em quase nada. E quando alguém fala pra você, nossa, você fala, nossa, é mesmo, né? Eu não prestei atenção. Então isso também é o que torna a gente individual. Então a gente fica pensando assim, eu não vou falar com aquela pessoa não, porque vai que eu vou ser maltratado. Então assim, você vai no restaurante e aí você é maltratado uma vez. Aí você, eu acho que eu não vou voltar mais lá. Eu sou assim, se eu sou maltratado, eu já não quero voltar. E aí, o que acontece? Infelizmente, cria na cabeça uma coisa automática assim, todo lugar que eu for agora eu vou ser maltratado, então eu não vou mais. E aí a gente começa a deixar de ir, então a gente deixa de porque assim, que nem eu falo pra vocês, às vezes eu encontro pessoas no elevador, eu dou bom dia, e tem gente que não responde. Eu fico, cara, porque eu dei bom dia, o que custa responder um bom dia? Aí eu paro de dar bom dia porque as pessoas não respondem mais. Então, pro resto da vida eu vou deixar de dar bom dia, porque uma vez eu não recebi o bom dia de volta. Ou eu vou parar de ir num restaurante que eu fui tratado mal uma vez, e aí depois eu não vou mais tentar, eu não vou mais falar com ninguém. E aí é mais ou menos isso que acontece. Então assim, às vezes a gente vai num lugar comer, e aí a gente recebeu a comida do jeito meio errado, aí a gente prefere não reclamar pra não ter um conflito. Tá bom, não vou reclamar. Aí não reclama mais. Toda vez vai deixar quieto. Então não fala mais bom dia, toda vez vai deixar quieto. Não vai se preocupar com mais ninguém, não. Eu quero sentar num lugar no metrô e o resto que se vire. Eu quero arrumar um cantinho pra eu ficar e não tem mais problema. Então assim, às vezes você tá sentado, vê uma pessoa idosa entrando e aquilo não te afeta. Por quê? Porque você tá pensando só em você. Tá curtindo um som no foninho e lendo um livro ou de repente fazendo outra coisa. E aí não tem essa compaixão de pensar e falar, nossa, poderia ser minha avó. Nossa, poderia ser minha mãe, poderia ser minha tia. Mas não, simplesmente, eu tô num assento comum. Não é preferencial, então eu não vou dar lugar. E sendo que, na verdade, o ideal seria que todo mundo desse lugar. Claro que no mundo utópico. Mas você percebe que são pequenas coisas que a gente deixa de fazer pelo costume. Falou, toda vez que eu vou lá me tratam mal, então eu não vou mais. Toda vez que eu compro isso, eu não gosto, então eu vou parar de comprar. E é isso que vai tornando a gente individualista. Que nem hoje a gente vê os mercados que tem aquele caixa que você passa direto, que você não precisa lidar com ninguém. Porque você vai no mercado, tem mercado que assim, tem 37 gôndolas lá, tem 37 caixas, né, pra trabalhar, 37 computadores, mas tem 10 pessoas só. Os caixas estão sempre fechados. Eu não sei pra que tem um monte de caixa no mercado, sendo que não tem pessoa trabalhando. Aí quando tem também, você vai nos mercados, que tem um mercado aqui perto de casa, tá todo mundo sempre com cara de cu, muito cara de cu. Aí dá vontade de chegar assim, gente, sério, ninguém gosta de trabalhar aqui? Tudo bem, às vezes o salário deve ser ruim e tal, mas então sai. Cara, por que é muito insuportável você tá comprando as coisas... cara de cu, assim, passando, reclamando. Aí você não pergunta nada de CPF na nota. Se você não falar, a pessoa não coloca. Tá achando ruim, joga as coisas na sacola de qualquer jeito. Isso quando não mistura coisa, né? Tipo assim, coloca sabão e pão na mesma sacola. Porra, qualquer um entende que não dá pra você colocar o pão e o sabão na mesma sacola, porque vai pegar gosto no pão. Porra, tipo, má vontade, sabe? Tem uns mercados que é muita má vontade. Então aí, agora o que eles estão fazendo? Eles estão colocando aqueles equipamentos de caixa sem ninguém. Você vai lá, coloca, você mesmo passa a sua compra e você mesmo paga. Igual nos Estados Unidos, que a pessoa, ela mesmo vai lá e coloca gasolina. Aqui no Brasil o pessoal gosta de ficar zoando e quebrar as coisas e tal. Mas tomara que chegue nesse momento também. Mas vai ser assim, vai virar isso. Que nem nos Estados Unidos, tipo assim, ninguém olha pra cara de ninguém. O cara vai lá, ele mesmo compra a compra dele, passa e tal. Até quando a gente pede alguma coisa, lanche, pizza, essas coisas... Sempre vem também uns caras super ignorantão, com pressa, joga comida de qualquer jeito. Então assim, você fala, pra que trabalha com isso então? Se tá com cara de bunda, tá achando ruim. Ou então também aquele pessoal que posta, né, enfermagem por amor e tá sempre tratando todo mundo mal lá. Boa noite, bom dia. Não responde, você fica lá que nem um trouxa na fila da espera. Não é essa aqui não, é outro lado, pega 100, não sei o que. Super ignorante, a pessoa chega passando mal no hospital, aí a pessoa tá lá com uma puta cara de bunda. Porra, você acha que se a pessoa tivesse bem ela no hospital, não ia. Então ninguém vai no hospital porque tá bem, né? Tá mal, então tem que ter um pouco de compaixão. Fala, por que será que aconteceu? Que nem eu li uma vez também, eu vi num post assim, trate bem as pessoas que vão ser atendidas. Essa pessoa também é o amor da vida de alguém, essa pessoa também é o filho de alguém, é a mãe de alguém. Aí é meio que pra dar um toque nesse pessoal que trabalha com isso, que tá com cara de cu. Então assim, por que você escolheu então a enfermagem por amor e tá na força do ódio trabalhando? Então não é por amor, é por dinheiro. Admite. Do que, por amor. Por amor nada. Muitas pessoas que falam lá, posta lindo no Facebook, no Instagram, tudo de branco, enfermagem, mas aí quando você vai lá, você é super maltratado. Então assim, pra que isso?
Se não quer trabalhar com isso, então sai fora. Eu sei, mas eu preciso. Tá bom. Então não fica postando mentira. Não fica postando hipocrisia. Ai, que lindo. Nossa, fotos. Todo mundo abraçado lá. E aí na primeira oportunidade fala mal de todo mundo. Na primeira oportunidade fala que é ruim. Fala que ganha pouco. Então pra que posta? Então assim, se não tá contente com o trabalho, beleza, não tem jeito de sair. Tem que ir pra cumprir tabela? Tudo bem, faz parte. Mas não fica postando hipocrisia. Porque eu estou falando que aí você tá vendendo uma imagem que não é você. Quem te conhece de verdade sabe que é mentira. Então, assim, de novo, quer provar o que pra quem? Sabe? Não faz sentido. E é isso que eu falo. As pessoas, elas querem se preocupar com a imagem que tá passando na rede social pra pessoas que ela não conhece direito, que, né, a gente sempre tem alguém que nem faz parte da nossa vida e tá lá na rede social, a gente quer mostrar alguma coisa pra essas pessoas. Mas e aí, as nossas pessoas do nosso dia a dia, a gente não tá criando nada, a gente tá plantando só, sabe, treta, como diria uma música da capoeira, quem semeia vento, colhe tempestade, sabe, você só tá plantando coisa ruim. E aí, tipo assim, qual que é o sentido disso? Não, eu vou mostrar pras pessoas que eu sou legal, mas as pessoas perto de mim que se dane, elas já me conhecem mesmo, eu sou assim mesmo. Quem me conhece, eu sou assim mesmo, eu sou polêmico, eu falo mesmo que não gostou, não sei o que, eu sou sincerão, pá. Beleza, o sincerão em alguns momentos fazem parte, que eu já falei, mas tem certos momentos que, né, a gente precisa ter o bom sensão também, né? E sincerão e o bom senso. Manda um abraço, né? Então, a gente vive, assim, uma sociedade que é muito hipócrita e ao mesmo tempo individualista. Eu já falei aqui também em programas anteriores, assim, tem um amigo que escuta o programa e ele às vezes fala, é muito difícil a gente não ser hipócrita, porque a gente sempre cai em contradição com alguma coisa, porque assim, a gente não gosta de tal coisa, não gosta, só que em algum momento a gente faz diferente. Então assim, não dá pra gente ser convicto o tempo todo, a gente pode mudar de opinião, essa é a parte legal da vida. E outra, a gente também veio aqui pra aprender, então a gente não precisa levar aquela velha opinião formada sobre tudo, tem coisas que a gente vai mudar. A gente pensava assim hoje, amanhã a gente vai pensar diferente, mas que nem eu falo aqui no programa, eu procuro não ser hipócrita também. Mas não dá, 100% não tem como. Às vezes eu falo uma coisa aqui que eu não gosto, que eu critico, mas talvez eu também tenha essas mesmas atitudes e eu não perceba. Ou eu percebo tarde, aí eu falo, nossa, eu já falei sobre isso e eu tô fazendo exatamente a mesma coisa. Várias vezes já aconteceu comigo. Mas é aprendizado, é que nem eu falo, o podcast pra mim é um aprendizado também. Só que o que eu quero dizer é que numa maneira geral, de uma maneira muito grande, a gente é muito individualista. As pessoas, elas pensam assim nas outras, tal. Pode ser que alguém esteja ouvindo o programa agora e fala, não, mas eu penso. Claro, existem pessoas que pensam nas outras, existem pessoas que não agem assim como eu tô falando, mas eu tô falando de uma grande massa. Eu tô falando de uma maioria que agem de uma maneira assim, todo mundo tá fazendo isso, eu vou fazer também. Segue o fluxo, sabe? Tipo, que nem no metrô, tá todo mundo indo, você vai também, todo mundo tá correndo. Se você vê uma galera correndo, você não sabe nem o que tá acontecendo e corre também. É que nem aqui em São Paulo, tem vários lugares que o pessoal faz fila pra dar brinde, fila pra ganhar presente, então o pessoal não pode ver uma fila que entra, não sabe nem o que é. Eu juro que eu já vi isso acontecer. Uma vez eu tava lá na Paulista e deu um brinde da Metropolitana lá, não sei se era, acho que era aquele salaminho pequenininho assim, e aí tava lá. Eu tava na fila, o cara falou, a fila é aqui pra pegar, porque eu vi que era o brinde e eu ia pegar um brinde lá. Mas aí, tipo, começou a entrar um pessoal na fila e a moça perguntou, moça, pra que é essa fila aqui? E ela tava na fila. Então é isso, as pessoas, elas gostam de uma fila. Sabe, do nada, tem uma fila, não sei pra que é, mas vamos lá. Se é fila, tem coisa boa no final da fila. Então, é uma coisa assim absurda. Mas é isso, as pessoas, elas querem sempre assim, a facilidade, primeiro pro lado dela, não, a facilidade pra mim. Posso ter facilidade pra mim? Então eu quero. Depois se tiver pra outras pessoas, tudo bem. Mas primeiro eu quero a facilidade pra mim. E aí é onde essa sociedade pautada, né, pelo dia a dia das redes sociais, que hoje parece que a rede social é mais importante do que a vida real, porque assim, por isso que eu tô falando, você precisa zelar uma imagem na rede social e esquece de zelar a sua imagem da vida pessoal, e aí é onde a gente fica com esse grande questionamento, assim, do porquê que a gente foi pra esse caminho. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora dele, é hora do nosso queridíssimo mestre, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Gente, tudo bom?
Vocês perceberam, rapaziadinha, que deu uma falhada na voz? Vocês perceberam que deu uma falhada na voz? Esse frio, água gelada, acaba judiando da garganta da gente, né, meu? E aí fica essa coisa, né, do pessoal ficar, porra, cuida da garganta, toma um chá de própoli. É difícil achar, é caro, né, meu? Pelo amor de Deus. Aí ele fica falando dessas coisas também de individualidade, né? Porra, o pessoal é tudo assim mesmo. Na época do futebol, o pessoal dava ombrada nos outros, falava que não foi falta, né? Quando a gente tava assistindo a televisão, também aquele juiz também que dá vontade de tacar uma chinela na cara dele. É isso, o juiz é chato, individual, que só pensa nele, que ele quer aparecer na televisão, esse juiz babaca, né? Pelo amor de Deus. É isso, as pessoas gostam de aparecer, né? Ficaram perguntando pra mim também se eu gostava da nova novela. Porra, vocês estão prestando atenção o que tava acontecendo? Quantas vezes que o tio Chicória falou que queria que passasse o Clone de novo? E a Globo passou. Uma vez falei da Avenida Carminha, a Globo passou, então a Globo ouviu de novo, tio Chicória, porque eu falei que eu queria assistir a Favorita. Quem lembra do podcast vai saber que eu já falei que eu queria muito assistir a Flora com a Donatella de novo. Porra, que novela bacana, quanto tempo que a Globo demorou pra passar de novo, nunca tinha passado e vai passar, gente. Eu tô feliz agora, assim, vou ter que dar um jeito de parar de trabalhar pra poder ficar em casa assistindo a Flora e Donatella, né, gente? Que pela novela, por mim, tinha colocado de noite, a Avenida Carminha e depois a Favorita junta, ali passava 2 episódios cada dia, nem precisa passar mais nada inédito. Passa a Avenida Carminha e depois passa a Favorita, que vai ter audiência, gente. Pelo amor de Deus, escuta. Tem alguém da produção que tá escutando o Terça Nobre, gente. Porque o tio Chicória fala e o pessoal tá gostando de ouvir. E é verdade, mesmo esse negócio aí, a gente nem fala com os vizinhos. Porra, também, se você ficar falando com as pessoas, outro vai te pedir dinheiro. Ou vai pedir dinheiro, aí... Uma vez eu tava no aniversário, eu juro por Deus, gente, tava todo mundo cantando parabéns. E aí, além do parabéns, tava rolando um belo de um churrasquinho bem quentinho, totoso. Aí de repente bateu uma pessoa no portão da casa e falou: nossa, eu tô sentindo um cheirinho de carne, aí você pode me arrumar um pouco de carne? É simplesmente assim, a vizinha foi lá e pediu carne no meio da festa e o pessoal ficou, né, porra, leva, dá um pratinho de carne. Mas olha só, gente, a ousadia da pessoa, né, mano? Tá na festa lá e pergunta se pode participar, fazer uma vaquinha. Não, eu quero importante, eu quero um pedaço de carne porque eu senti cheiro de carne. Você imagina se essa moda pega, todo mundo sente cheiro das coisas, bate na porta da tua casa e ó, tô sentindo um belo cheiro de picadinho aí, uma batatinha com carne de molho bem gostoso. Deixa eu tomar um pouquinho de molho de picadinho aí, gente, na sua casa. Porra, não dá, né? Se você for fazer isso, você vai falir, gente. Grande beijo, fui! Boa, tio Chicória, olha só que maravilha. Esse tio Chicória é sempre, né, causando aqui no nosso Terça Nobre. Essa do churrasco foi... Imagina a cena, a pessoa chega lá com um pratinho, ó, sente cheiro de carne, quero carne, me dá um pedaço aí. E vai você não dar carne pra ver se não tem barraco. Beleza. Ah, essa cena é demais, tio Chicória, é você com grandes peripécias aqui no Terça Nobre, ó. Vamos lá, vamos dançar! E lembrando, você que tá ouvindo o nosso podcast Terça Nobre, você pode assistir, hein? youtube.com/euribenevento, você consegue assistir o programa inteiro em vídeo, você consegue acompanhar os episódios anteriores também. Hoje o episódio número 21 da 3ª temporada, olha só que beleza! E você consegue caminhar escutando o podcast aí pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcast, Apple Podcast. Aproveita, clique em seguir, que aí você recebe também as notificações quando tiver episódio novo. Tem várias formas de você acompanhar o nosso Terça Nobre, né? E hoje a gente tá conversando sobre essa questão da sociedade ser individualista. E cada vez mais, né, tá assim, né? Na época da escola mesmo, eu lembro assim que pouca gente tinha, né, Discman, Walkman. E tipo assim, às vezes uma pessoa levava Walkman e tinha aquela pessoa gente boa que emprestava pra todo mundo, depois o Discman, depois o MP3 player, né? E sempre, deixa eu escutar um pouquinho, ficava cada hora ficava com uma pessoa. Aí depois todo mundo começou a ter o próprio, aí cada um com seu foninho, cada um com a sua música, ninguém mais sabe quem tá ouvindo o quê.
quê. O pessoal tinha maneira de escutar música junto no foninho. Hoje em dia, pouca gente escuta, cada um tem sua historinha no fone ali, acabou, cada um tem seu podcast. Então é uma sociedade muito individualista mesmo, e muitas vezes a gente é individualista sem perceber. A gente tem essa questão de falar da empatia, não, mas eu me coloco sim no lugar de outra pessoa. E na verdade, assim, é empatia até a página 2, né? Empatia até certo ponto, nem tudo a gente para prestar atenção na vida do outro e tal. Então, essa sociedade, ela caminha para essa forma completamente individualista e, assim, né, os apartamentos são cada vez menores, as casas são cada vez menores pra você chegar, deitar e dormir, mais nada, sabe, não ter uma vida. Uma vez eu fui visitar, assim, um empreendimento, né, de umas casinhas novas que estavam fazendo, então, assim, já era lá a cama embutido, guarda-roupa embutido e tal, e um espacinho, assim, pra você passar de lado pra você sair do quarto. E aí, se você quiser ter uma estante de livros, e se você quiser ter mais coisas ali no quarto, um sofazinho, nada, não vai caber, não pode. Então, assim, a ideia é sempre diminuir, individualista, a pessoa sozinha constrói um quarto só, então as famílias menores, então é uma sociedade muito diferente, né? A gente percebe que vem caminhando assim para um formato muito individualista. Eu espero que isso possa mudar, espero que as pessoas também tenham mais compaixão e que as coisas possam também serem diferentes, né? Não precisa ser assim pra sempre, beleza, pode ser uma fase, pode ser que essa fase acabe, né? E tomara que acabe também, porque esse formato é um formato muito difícil de viver, é muito difícil de compreender a cabeça das pessoas, essas atitudes individualistas são bem, fazem mal, sabe, machuca, deixa triste, mas eu espero e torço pra que as coisas mudem e que virem uma situação um pouco melhor, que a gente não sofra tanto com isso, de ver muita gente sendo passada pra trás, cada pessoa pensando só em si no trabalho, sabe? Tipo assim, querendo a cabeça de outra pessoa. Não, eu quero que ela saia, eu vou ganhar meu salário, eu quero que ela saia. Tipo assim, como que você consegue desejar que uma pessoa seja demitida, que uma pessoa, sabe, não ganhe também, não receba também, não possa trabalhar? Pô, você precisa de trabalho, a pessoa também precisa. Então assim, claro, tem as inimizades e tal, mas tipo, como que a gente consegue ter a frieza de desejar que uma pessoa seja demitida, que uma pessoa se ferre na vida, ou que a pessoa deseje isso pra gente também? Então, assim, tem hora que a gente para pra pensar, assim, esse mundo muito individualista, muito louco, muito competitivo, cansa, sabe? Cansa, porque tudo tem que ser competição, sabe? Toda vez que eu preciso entrar num conflito, numa competição, eu prefiro não entrar, cara. Eu não quero competir ninguém, eu não quero competir pessoas, eu não quero competir vaga, eu não quero puxar saco de chefe pra ser queridinho de chefe, eu acho isso insuportável, sabe? Eu quero fazer o meu trabalho e ser reconhecido pelo meu trabalho e beleza, sabe? Eu não quero que, tipo, não, eu preciso toda hora estar ali, sabe, fazendo reverência pra ver que eu existo, sabe? Tem muitas empresas que tem gente que faz isso, na família também, sabe? Ser o centro das atenções, sabe? A gente gosta de conversar, a gente gosta de falar, gosta de ser ouvido, mas se não der pra ser, tudo bem, sabe? Não precisa, sabe, ter que lutar por isso. Eu acho que toda vez que a gente tem que lutar por uma coisa que não faz sentido, a nossa vida também perde o sentido, sabe? Por que a gente perde tempo com isso? Perde tempo batendo boca, é uma coisa doida demais, sabe? Eu não consigo compreender isso, então eu rezo e peço que essas coisas mudem. Olha só! Girando o botão aleatório da nossa Terça Nobre, com essa bela musiquinha, vamos dançar! Dançando, vamos dançar aqui, Terça Nobre, vamos dançar aqui. É hora da gente dar tchau! Obrigado pra todo mundo que veio até aqui, até o final, de mãozinha dada comigo. Até o podcast Terça Nobre, brigadão pra todo mundo que toda semana tá acompanhando, aos fiéis escudeiros do nosso podcast, muitíssimo obrigado por apoiar, por comentar, por compartilhar, comenta lá no YouTube, comenta nas redes sociais, @euribenevento, Twitter, Facebook, Instagram, youtube.com/euribenevento, se inscreve no canal, bora chegar a 1000 inscritos, obrigado pra todo mundo que sempre acompanha, e eu gostaria de dedicar esse programa aqui pra minha mãe, a dona Tânia. Mãe, muito obrigado por tudo, feliz Dia das Mães atrasado, né, que foi Dia das Mães esses dias. Dei feliz Dia das Mães pessoalmente, mas de novo aqui no podcast gostaria de dedicar esse podcast pra minha mãe, dona Tânia, obrigado, que sempre acompanha, sempre me apoia em tudo que eu faço. Melhor mãe do mundo, mãe, te amo, obrigado. Um beijo pras mães, pras mamães que escutam o nosso podcast Terça Nobre, pra mãe dos meus amigos, pra todo mundo aí que gosta do podcast. Um beijo pras suas mamães, pras suas esposas que já são mães também. Dedico esse podcast para as mamães, em especial a minha mãe, a dona Tânia, um grande beijo, e também um beijão pra minha tia Fátima, pra minha tia Regina, que curtem também o nosso podcast Terça Nobre. Um beijão pra vocês,
um feliz Dia das Mães, que a gente sabe, né, que a mãe merece que o dia seja especial todos os dias, não só no Dia das Mães, não só no aniversário, mas todos os dias é importante a gente saber dar valor, exaltar nossas mamães, tá bom? Então um grande beijo pra todo mundo, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser, tamo junto! Terça Nobre.